Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Que Deus nos abençoe. Josué capítulo 8. Aí é destruída. Disse o Senhor a Josué: Não temas, nem te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te, e sobe a Aí. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Aí e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Farás a Aí e ao seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas as cidades por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Aí. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem dizendo: Eis que vos poreis de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estarei alertas. Pois eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles. Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: Fogem diante de nós como dantes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscadas e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, polueis fogo, segundo a palavra do Senhor fareis. Eis que vos ordenei. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram em Betel e Aí, ao ocidente de Aí. Ficaram entre Betel e Aí, ao ocidente de Aí. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Aí. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se e vieram diante da cidade, e alojaram-se ao lado norte de Aí. Havia um vale entre eles e Aí. Tomou também uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Aí, em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo. Todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente delas, e Josué foi aquela noite até o meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Aí, ele e os homens da cidade apressaram-se e levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel à batalha, de fronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Aí, nem em Betel, que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então disse o Senhor a Josué: Estende para aí a lança que tens na mão, porque esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apresentaram-se e nela puseram fogo. Virando-se os homens de Aí para trás, olharam e eis que a fumaça da cidade subia do céu, e não podiam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que se perseguiam. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Aí. Da cidade saíram outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e feriram de tal sorte que nenhum deles sobreviveu, nem escapou. Porém, o rei de Aí tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Aí no campo e no deserto onde tinham perseguido, e havendo todos caído ao fio da espada e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Aí e a passar ao fio da espada. Os que caíam aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Aí, porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança, até haver destruído totalmente todos os moradores de Aí.
Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo aí e a reduziu para sempre a um montão, as ruínas até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou e o deixou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade. E sobre ele levantaram um montão de pedras que até hoje permanece. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel, no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre a qual não se manejara instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e do outro lado da arca perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor. Tanto estrangeiros como naturais, metade deles, em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo quanto está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Veja que leitura fascinante, né? Quantas coisas nós temos que aprender aqui. Aí é destruída, porque o problema do pecado é resolvido. Israel tinha de aprender que a obediência traz recompensa. Deus lhe disse que eles poderiam saquear seus despojos em Ai, o que eles tinham sido incapazes de fazer em Betel. Então Deus vai recompensar para que esses homens não sejam mais tentados, né, em se apropriar daquilo que Deus tinha proibido. Os anciãos de Israel eram os chefes dos clãs e famílias, representando a nação em todas as ocasiões especiais. Esses 5.000 homens eram um contingente separado dos 30.000, no verso 3. Foram despachados para a emboscada como qualquer reforço de Betel, porque eram duas cidades, né? Betel era distante de Ai aproximadamente 3 quilômetros. Josué não vai tomar Betel agora, só lá no capítulo 12, amém? Então, as táticas noturnas de Josué eram visíveis o suficiente para agitar o rei de Ai, que se levantou de madrugada para desafiar Israel. Então, é muito importante nós entendermos isso, né? Então, depois que eles conquistam, depois que eles destroem, eles vão pendurar o rei de Ai, né? O fato de eles terem tomado o rei de Ai vivo não era uma violação do mandamento de Deus, que tinha mandado destruir tudo, inclusive o rei. Pelo contrário, era para enfatizar a sua morte ao pendurá-lo em um madeiro. No versículo 29 diz aqui: ao rei de Ai enforcou e o deixou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade. E sobre ele levantaram um monte de pedras que permanece até hoje. Então eles fizeram aqui um outro memorial. Lembra dos memoriais que eu falei para vocês? Eles estão conquistando a terra, estão fazendo memoriais. Não somente isso, eles estão fazendo em cada conquista uma cópia da lei de Moisés. Essa lei é lida, as bênçãos e a maldição são lidas, porque eles não podem esquecer da palavra de Deus. Amém? Então, Josué é um livro que vai nos ensinar a crescer em santidade. Isso através do conhecimento e aplicação da palavra de Deus. Esse tema da santidade é recorrente em Josué, pois não basta apenas conhecer a palavra de Deus. Precisamos conhecê-la muito bem para aplicá-la em situações da vida. Deus promete que esse tempo de fidelidade à palavra resultará de uma vida próspera e bem-sucedida. Então é muito importante nós praticarmos regularmente a leitura, a meditação, a memorização da palavra. Depois nós temos que determinar de antemão, né, colocá-la em prática. Isso vai nos garantir sucesso. Estabeleça memoriais em sua jornada espiritual. Mantenha um registro de suas experiências com Deus e compartilhe-as para instruir e estimular outros. Olha, grande parte das pregações de Paulo em Atos, principalmente as importantes que são registradas por Lucas, ele fala do seu testemunho.
de como Jesus apareceu para ele no caminho em Damasco e de como ele foi transformado em outro homem. Amém? Então, é muito importante nós observarmos isso. Incorpore a leitura regular da Escritura como parte de adoração pessoal e corporativa. A importância de estarmos reunidos como igreja regularmente, a importância da leitura, meditação, memorização para a aplicação da palavra é que vai fazer com que nós venhamos a vencer todas as nossas batalhas. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado com a leitura de hoje, com esse vídeo comentado. Se você gostou, curta, comente, compartilhe com o maior número de pessoas e também nas suas redes sociais. Quero convidar você também a se inscrever no nosso canal. Fazendo assim, nós estaremos cada vez mais produzindo material para abençoar a tua vida. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.